Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Isaías, por favor, capítulo de número 43. Livro de Isaías, capítulo de número 43. Lá no Velho Testamento nós vamos ler o versículo 18 e 19. Isaías, que é chamado de mini Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros. Isaías, 66 capítulos. Na Bíblia, 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento. E Isaías, 39 capítulos falam mais das coisas lá do Velho Testamento. Agora, 27 capítulos vão falar das coisas vindouras, do Messias. Por isso é chamado de mini Bíblia. Amém? Todos acharam? Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Embora apareça aqui, eu vou ler para vocês a minha tradução. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Olha só, gente, eu coloquei o título dessa mensagem e achei importante passar para vocês: ignorar ou não? Existem coisas na vida que você pode ignorar se você quiser continuar num caminho com um objetivo específico final. Winston Churchill, ele disse uma frase que eu achei interessante: você nunca vai alcançar o seu objetivo se você parar para atacar pedra em cada cão que late. Não é? Isso é, existem muitas distrações ao nosso redor. Existem muitas coisas tóxicas que nos distraem na energia, na força que a gente deve empenhar para um objetivo. E há pessoas que estão tão intoxicadas que não sabem que decisão tomar, não sabem o que assumir, não sabem qual postura tomar, de tanta toxicidade que tem dentro de si. Então existem coisas na vida que você pode ignorar se você quiser continuar num caminho com um objetivo específico. Você ignora até um limite, por exemplo, o cansaço, por exemplo, porque você quer concluir uma missão, você precisa de um salário, você quer concluir um estudo, uma fase de construção, o bem de alguém. Então você ignora algumas coisas, porque senão você não vai conviver direito, você não vai. Tem uma frase que diz assim: não se faz omeletes sem quebrar os ovos. Isso é, uma pequena consequência para um benefício maior. Por isso que, se você ama os teus filhos, você ignora o cansaço, porque você quer iogurte na geladeira para eles, porque você quer estudo, porque você quer qualidade. Se você é casado, casada, você sabe que você tem que ignorar algumas coisas até certa altura, porque senão o teu casamento vira um tumulto. Não é verdade? Então você tem que ter sabedoria. Se for aquela pessoa sem pele, sabe aquela pessoa Christian Ralph, sensível demais, você não convive. É um dodóizismo absurdo. Aí não dá, não é verdade? Mas existem coisas na nossa vida que a pior coisa é a gente ignorar. Por exemplo, ignorar uma doença é você dar força para ela. Você não trata ela e ela cresce. É você acreditando numa mentira, ignorando, mas ela sendo uma verdade. Ignorar certos barulhos no carro, meu irmão, é o pré-anúncio de uma tragédia. Eu vou repetir: ignorar certos barulhos no carro é o pré-anúncio de uma tragédia. A pessoa falou: pastor, um acidente simplesmente soltou. Geralmente um acidente, ele vem depois de uma instrução ignorada. Ignorar certos acontecimentos, né? Ignorar o que está acontecendo dentro de casa. Ignorar o que está acontecendo dentro de casa é um passo na direção da ausência.
Ignorar o que acontece na política é deixar ervas daninhas crescerem, matando flores e frutos de futuros bons. Se você não arrancar o que seus filhos vão comer, o que eles vão ver futuramente? Política se posiciona sim, porque isso é público, e precisamos expulsar demônios na política sim, no nosso comportamento sim. Então nós estamos vivendo uma fase de grande preocupação, onde o próprio Supremo Tribunal ignora os efeitos das drogas, por exemplo, e está discriminando o uso de uma delas, inclusive. É uma tragédia anunciada. E o auge da ignorância que eu me preocupo, não é em todos os casos, é a igreja nos dias de hoje ignorar Satanás, fingir que não existe. Ignorar Satanás, fingir que não é o tentador, fingir que não dá brecha, fingir que não tem um objetivo dele, uma estratégia dele, fingir que não tem uma guerra. Quando você é cristão, você assume uma postura em uma guerra. O fato de muitas pessoas ignorarem que a guerra que enfrentam tem origem predominantemente espiritual é muito sério. E eu gostaria que você não ignorasse essa mensagem, porque ela é uma das instruções que paralisam o mal. E o mal governa no meio do caos. O mal cria o caos, e aí ele governa através disso. Uma mensagem como essa, se você não ignorar, ela vai tirar algemas dos seus pulsos, faz crescer a semente da esperança e coragem em pessoas também que estavam presas, vai fortalecer alguém que Satanás está enfraquecendo. Então, meu irmão, não ignore esta guerra. Então a primeira coisa, a primeira instrução que eu quero que você não ignore, e que você preste bem atenção, é essa aqui: alguém vai odiar você. Acostume-se. Como assim, pastor? A sua ligação com Deus sempre impedirá que algo errado se torne maior. Então acostume-se. Com o que, pastor? Com a oposição, com a dificuldade. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar, mas a sua ligação com Deus, ela paralisa a influência do mal. Então, em cada fase haverá um adversário para se opor, não tenha dúvida disso. Aprenda que Satanás é o seu único inimigo de verdade. Ele é um influenciador, e você precisa ter essa ótica espiritual. E eu sinto o peso, eu falo isso, eu sinto o peso da contrariedade, mas a gente não pode ignorar isso. Tudo é um desafio. Você quer casar? É um desafio. Você quer ficar solteiro? É um desafio. Escolha o seu desafio. Você pode ter a dor da disciplina, ou você pode ter a dor do remorso, do arrependimento. Escolha. A questão é que o resultado ele vai fazer diferença em tudo isso. Então, meu irmão, entenda que nós temos um inimigo específico, e ele tem uma estratégia, e se você ignorar isso, com certeza você vai estar procrastinando algumas coisas. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você vai estar minimizando o efeito de um monte de coisa, e quando você for reparar nisso, está muito tarde para algumas coisas. Aí você já perde os filhos, você já perde o casamento, você já perde a tua saúde, você perde a tua fé. Se você não perceber, a hora que você vê, um partido político é a tua religião, o dinheiro é o teu Deus. Se você não perceber, o álcool é o teu Deus, e essa filosofia de vida é a tua religião, a filosofia do nada a ver. Então, meu irmão, nós temos um inimigo. Não esqueça disso, não negligencie isso. Conforto é bom para todos nós, mas o conforto não pode servir para nos desarmar, para nos escravizar.
E algumas pessoas viraram um tigre de bengala. Em que sentido? Eu já fiz, eu já fui. E hoje? E aí? Mas não esqueça, quem é o seu inimigo? Senão você vai ficar brigando com todo mundo toda hora. Você precisa ter um ângulo do alto. Você precisa aprender a ligar os céus. Desligar aqui, vai ser desligado no céu. Ligou aqui, vai ser desligado. Foi o que Cristo falou. Nós temos um inimigo e temos que ter sabedoria na forma como guerrear. Pastor Rogério conta uma história interessante. Ele estava na Espanha antes de proibirem aquilo, o que eu fiquei muito feliz, numa tourada. E ele foi para conhecer isso. Então quando ele chegou lá, quando ele sentou, o Espírito Santo veio e falou com ele: presta bem atenção que eu vou falar com você algo. E de repente ele viu o touro entrando no meio daquela arena. Um touro grande, um bicho de 1 tonelada, com os chifres grandes e tudo mais. E eles fazem algo com ele ali que o irrita muito. Então ele fica bufando para lá e para cá. E de repente entraram alguns palhaços, e o touro ia para cima desses palhaços. E então os palhaços davam cambalhota por cima do touro e jogavam dardos coloridos no touro. E então o touro sangrava. Enquanto o touro estava sangrando cansaço, saíam os palhaços e entravam mais uns cowboys. E os cowboys faziam várias coisas nesse sentido. Se desviavam do touro e jogavam mais uns dardos. Aí quando o touro está cansado, porque ele está com menos sangue no corpo, quando o touro está cansado, com menos oxigênio, com a língua de fora, entra o toureiro, que deve pesar uns 40 quilos sujo ainda, que se der um banho perde mais uns 3. Aí entra aquele magrinho com aquele coletinho, com aquela roupa a vácuo, e jogam flores para ele e tudo mais. E de repente o touro vem, ele tem uma série de espadas. O touro vem, pelo balançar da capa, ele enfia a espada, porque a ideia é sempre alcançar o coração dele. E o touro está atordoado, vem mais uma vez, o povo grita olé, e o touro vai pelo balançar da capa, ele tira a capa e enfia mais. Quantas touradas você já chegou a ver um momento ou outro, que o touro, por uma situação ou outra, com seu chifre ele pega na perna daquele magrinho e balança assim, e acaba a tourada ali. E quando o touro não aguenta mais, ele dobra o joelho e tomba. E o toureiro tem toda a vanglória. E Deus falou para o pastor Rogério: esse touro é você. E o pastor Rogério falou para mim: esse touro é você. Por quê? Porque às vezes você vai pelo balançar da capa, você vai em pessoas, você não vai direto no inimigo, e você fica cansando. Você briga com o familiar, você briga com o patrão, com o empregado, com o cliente, você briga com o pastor, você briga com meio mundo. E Satanás é um dissimulado, fica comendo pipoca caramelizada, olhando para você. Olha lá, chama outro para acompanhar ainda, e jogando dardo, e você brabo. Meu irmão, se você não tomar cuidado, você vai aumentar o teu problema em vez de resolver. Efésios capítulo 6 versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da verdade nos lugares celestiais. Talvez você não gostou, talvez você gastou muita energia batalhando só contra pessoas, ou só com dinheiro, como você imagina, coisas desse tipo, mas não gastou um momento em oração, não fez uma oração com o teu familiar, só debate, briga, já no café da manhã, não tem um happy day de manhã, já acorda, como diz o pastor Cláudio, já acorda com aquela cara que é arrependido de não ter morrido de madrugada. Senta na mesa que, meu Deus do céu, com a cara do Pedro de Lara, os Velho Testamento, que vou lembrar de quem eu estou falando. Tomando café, parece que é o inimigo ali, e a pessoa reclamando de tudo, arrependido, brabo e tudo mais. Meu irmão, entenda uma coisa: talvez você está exausto
por tentar levar essa batalha numa forma incompleta. Sua suficiência não pode se limitar a você. Cada vez que você se liga ao alto, coisas extraordinárias acontecem. Cada vez que você liga a tua situação a Deus, que você ora, que você chama alguém para orar com você e colocar aquilo para Deus, coisas incríveis acontecem. E você será odiado por isso no inferno. Não se surpreenda com esse levantar que quer te intimidar. Olha, eu prego uma hora aqui, às vezes uma palavra mal interpretada, uma frase, as pessoas vão lá, mandam mensagem para mim, é de madrugada, outros ameaçam, outros ligam, entendeu? Você não pode se intimidar, porque você está lidando principalmente com algo espiritual e tem que ter essa interpretação. A igreja de Jesus não pode ignorar as tentativas de Satanás. Já viu aquela frase que diz assim: se você correr, o bicho pega; se orar, é o bicho que corre. Uma coisa tão simples. Entenda que se você decidiu, se você tomou uma postura profissional na tua vida, uma postura seja que for, o inimigo vai se levantar, mas é uma fase. Gente, tudo é uma fase. Fase boa ou fase ruim, tudo é uma fase. Então seja mais sábio, olhe do alto, decida lutar corretamente com as armas de Efésios 6, as armas que Deus dá. Com essa sabedoria, aí você vai avançar. Porque há pessoas que estão naquele círculo vicioso, sempre vicioso, sabe? Vivem prometendo: agora, se acontecer isso na minha vida, agora eu vou embalar, agora eu vou. E parece aquele série do Chaves, quando eles ficam batendo a corda no chão para ele entrar, ele só fica fazendo assim, ó. O que acontece com quem está batendo a corda para ele entrar? Se irrita. Aí você pensa assim: poxa, não se irrite. Aí você vê tua mulher irritada com você, teu marido irritado com você, os teus pais irritados com você, teu pastor irritado com você, todo mundo. Mas está todo mundo nervoso. Ué, a procrastinação é um pecado. Isso é muito sério. Meu irmão, entenda o que eu estou falando. A guerra sempre cerca o surgimento de um milagre. Olha o que aconteceu antes do nascimento de Moisés. Olha o que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Olha a perseguição contra a igreja antes dela crescer. A nossa vida também não é diferente. Presta atenção nisso. Segundo ponto que eu quero que você não ignore: o seu passado terminou, o seu futuro é temido. Ninguém pode mudar o que passou. Ninguém. E talvez você não vive nada, você não desfruta nada do presente, simplesmente porque você está preso lá. Pense um pouco, pense por um minuto. A sua mente, ela tem duas funções: a memória e a imaginação. O propósito da nossa memória é projetar acontecimentos do nosso passado. Agora, o propósito da nossa imaginação é projetar acontecimentos do nosso futuro. Mas o seu passado, ele terminou. Mas Satanás, ele não tem medo do seu passado. Agora, ele teme o seu futuro. E ele tenta zombar do seu passado, te intimidando, para que você não tome uma postura no presente e estrague o seu futuro. Ele quer usar o seu passado para zombar de você, para intimidá-lo, para desmoralizá-lo. Deus escolheu não considerar o nosso passado. Como assim, pastor? Salmo 103, verso 11 e 12. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Meu irmão,
Deus conhece o teu presente e o teu coração. Se você pudesse voltar, você não faria algumas coisas, mas fez. Agora isso passou. O negócio é entender que fé é para onde? Eu sempre ensino isso. Fé é para frente. É importante que você se afaste rapidamente das lembranças que destroem você. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está falando do pecado do povo de Israel. Ele está estimulando Israel a mudar a postura hoje para um futuro promissor. Focar no amanhã afasta você do ontem. Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Como nós lemos aqui. A pessoa que tem expectativa boa, ela caminha de que forma? Animada. Amanhã você vai receber na tua conta aí 20 mil reais. Você sabe que vai cair 20 mil reais, você fica como? Vamos comer pizza hoje? Não é verdade? Aquilo que passou, que até quem estava meio até quem estava meio ventilador, né? Como é que você fica? Não, você esquece até. Meu irmão, tem coisa que faz você esquecer do passado. Tem gente que até esquece que está manco. Tem gente que até esquece que fez cirurgia. Tem gente que até esquece da dor. Tem gente que até esquece que está de mal. Vai lá dar um abraço. Meu irmão, um gol do Brasil na final do Mundial. Para alguns, né? Hoje em dia você nem liga tanto mais para algumas coisas. Mas lembro eu, quando o Brasil jogou com a Alemanha, quando saiu o gol do Brasil, eu e o meu sogro abraçado na sala dele, pulando, igual dois sem noção. Ele até esqueceu que ele é brabo sempre. Ele vai assistir isso. Gente, a pessoa que tem uma expectativa boa, a pessoa que olha para o amanhã, sabendo que Deus está guardando, ela tem outro semblante, ela tem outro comportamento. Agora, a pessoa que teme o amanhã, a pessoa que está insegura no amanhã. A minha mãe de criação, ela contou para mim uma vez que a minha avó chegou, coisa de sítio, lá da cidade de Guapirama, chegou para minha mãe, para os irmãos e para as irmãs: vocês almocem aí, que depois do almoço vocês vão levar a surra. Eles não sentiam sal da comida, sabor, nada. A minha mãe falou que pegou um pescoço de frango, assim, eu lembro até hoje. Aquilo, se ela pudesse mastigar os ossos daquilo e ficar mais tempo ali, porque a expectativa era o quê? Ruim. Mas quando a expectativa é boa, meu irmão. Então algumas pessoas estão presas no passado. O camarada pagou lá, ela ou ele pagou um resort, um cruzeiro, levou para aquele cruzeiro, tá lá aquela pessoa importante cantando, aquele lugar bonito, sei que as contas pagas, e depende, você olha para o rosto do cônjuge, ela ou ele, a pessoa está como? Com o ombro baixo, está assim, ó. Aí ele ou ela fala assim: o que foi que está com essa cara nadegada? A pessoa fala assim: queria tanto que a minha mãe estivesse aqui. Eu queria tanto que não sei o quê. E por que isso? Por que aquilo? Meu Deus do céu. Pessoa presa ao passado, dá dor no intestino. Pesa muito isso. Acaba com o presente. Não é verdade? E Satanás ama isso. Ele ama destruir assim. Ama. Sabe por quê? Porque o teu futuro intimida ele. Qual que é o teu futuro? Deus desejou a tua salvação. Deus planejou a tua salvação. Coisas boas, coisas tremendas, coisas firmes que você ainda não conhece. Satanás teme o teu futuro. Por isso, você lembra de Pedro? Pedrão, pastor da igreja,
em Antioquia. Alguns falam que Pedro foi o primeiro papa. Isso não é verdade, nem historicamente, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pedro, ele foi pastor da igreja, líder da igreja em Antioquia. Quem foi o pastor ali, o responsável, o líder da igreja em Jerusalém foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Está na Bíblia, gente. Aquela passagem que você lê, que quando Jesus chega e pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Aí uns falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. E vocês, o que vocês dizem? Pedro vai lá e fala: tu és o Cristo, o Messias, o enviado. Jesus olha para Pedro e fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste isso, mas o Espírito de Deus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, isso é, sobre essa verdade confessada, eu vou edificar a minha igreja. Qual verdade edificada? Que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado. E não é que Pedro é a pedra, ou o vicário, substituto. Vicário significa substituto, no latim. Então, meu irmão, Pedrão, o que Pedrão fez ali quando o negócio ficou azedo mesmo? Ele negou Jesus, né? Uma vez, duas vezes. Na terceira chegou aquela mulher e falou para ele: eu te conheço, cara, eu vi você lá na vila, você estava com ele. Eu conheço você, o jeito de você falar, de você se vestir, e você é um deles, sim. O que Pedro fez? Eu não conheço o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, ficou doído. E às vezes a gente faz coisas que a gente fica doído mesmo, fala coisa, pensa coisa, age, a gente fica doído mesmo. Teve um outro homem que fez besteira também, Judas Carioca, Judas Iscariotes. E o que ele fez? Judas caminhou 2 anos com Jesus, com os discípulos juntos. No último ano, que Jesus ainda ia caminhar, Jesus passou a noite inteira orando, para que esses discípulos que ele escolhesse para serem apóstolos, ficasse mais um ano, olha só, ficasse mais um ano caminhando com ele. E ele escolheu Judas, porque Judas era um pilantra? Não, Judas era o cara. Ele era um zelote, como Pedro era zelote, zelo. Então Judas veio, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu que Judas vendeu a sua fé. Como um zelote, ele esperava o Messias como um general, como Davi veio. Quando ele escutou que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, quando ele viu Jesus vindo montado num jumentinho, ele desacreditou, ele apostatou da fé, ele vendeu a sua verdade, a sua fé e tudo mais. E a Bíblia diz que ele foi para se matar, ele foi para se enforcar. Arrependido, primeiro ele procurou os fariseus religiosos olharam para ele e falaram: o que eu tenho contigo? Se você vendeu, isso aí, o problema é teu. Olha só, Judas estava arrependido dele ter feito isso, atormentado, Satanás atormentando ele do passado dele. E a Bíblia diz que Judas foi, comprou um terreno com as 30 moedas, amarrou uma corda. Atos 1:18 fala isso, que ele se enforcou. Ele foi para se enforcar. A Bíblia diz que ele caiu, as suas entranhas se espalharam ali, e ficou conhecido aquele lugar como campo de sangue. Esse tempo atrás estava vendo um pastor pregar, eu achei interessante a comparação que ele fez. Perguntaram para ele: se você pudesse voltar no período bíblico para conversar com alguém, quem que você iria escolher? Ele disse: eu iria escolher Judas. Por quê? Porque eu ia chegar para ele, eu ia falar para ele: Judas, não faça isso com você, cara, não faça isso, porque se você esperar 3 dias, aquele a quem você traiu vai te perdoar, cara. Satanás está tentando usar o passado teu para te intimidar, meu irmão, intimidar você para você não assumir ministério nenhum,
intimidar você, para você ficar enrolando a Deus, não fazer o que tem que fazer, não se posicionar. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou com as mulheres ali e ele falou: vá chamar os discípulos, os apóstolos, os discípulos e a Pedro, porque Pedro não estava ali. Pedro tinha voltado no antigo ofício dele, pescando e tudo mais. Gente, Jesus deu a oportunidade de Pedro dizer que também o amava por 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus olha para Pedro e fala: você me ama? Sim. Me ama mesmo? Sim. Você me ama? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então, quando você era moço, você fazia o que você queria. Agora, você precisa entender bem a respeito do amor, porque o amor, ele dá uma subsequência de obediência, por uma decisão, honra. Você vai para lugar que você não quer. Antes você se diz a ti mesmo, agora você vai para lugar que vai desagradar você. Você me ama, então apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho, cuida do que é meu. Depois do Pentecoste, a primeira mensagem que Pedro pregou, 5.000 almas aceitaram a Jesus e desceram as águas do batismo. É por isso que Satanás teme o teu futuro. É por isso que Satanás tenta usar o teu passado, porque ele teme o teu futuro. Não esqueça disso. Você está entendendo algo aqui como resposta a você de tudo o que está acontecendo com você? Satanás quer que o seu foco fique preso na batalha, no que você está vivendo ali, a luta toda hora. Ele quer que o teu foco fique ali, enquanto Deus quer que o seu foco fique ligado na recompensa da batalha. Pô, se você ficar olhando o sol do meio-dia, o trabalho, a dificuldade ali, você desanima. Agora, quando você olha para a promessa, você se anima. Você lembra de Jacó? 7 anos ele trabalhou por amor a Raquel. Raquel era boa, Lia era má. Não, Lia era boa também. Só os Antigos Testamentos vão saber do que eu estou falando aqui também. Os mais novos ficam: o que é isso? Não sabe quem foi o da lua. Quando ele ficou 7 anos trabalhando, quando ele foi receber a recompensa, o que aconteceu ali? Veio a outra filha, Lia. Então ele fez um novo pacto, um tratado. O seu sogro Labão enrolou e tudo mais. Ele falou: eu quero agora o pagamento adiantado. Vou trabalhar mais 7 anos, mas eu quero pagamento adiantado. Imagina o cara naquele sol, carpino, aquele sol lá do Oriente Médio, o cara carpino, aquele sofrimento, o cara tira aquele suor da testa, ele pensa: meu Deus, olha que luta isso aqui. Meu Deus. De repente ele está cansado, tudo suado. Ele olha para o lado, tem alguém ali olhando para ele assim. O cara já se motiva, ele esquece da dor, ele esquece do cansaço. Ele estufa o peito dele, ele pega aquela enxada e ele magnetiza o cara, porque ele está olhando para a promessa. Quando você está interessado em alguém, você quer mostrar para essa pessoa que você não é quem você é. Você vê, bem, nós temos jovens lá em casa, né? Os meninos, graças a Deus, já tem 2 adultos e um daqui a pouco chega também na maioridade. Mas a criança às vezes tem uma fase, nem todos tiveram essa fase lá em casa, mas tem uma fase que não quer tomar banho, mas toma banho todo dia. Não quer tomar banho, aí você ameaça para tomar banho, quando está no banho ainda não quer sair do banho. É normal isso daí, é a fase desse jeito, não é? Mas você sabe quando está interessado em alguém, o amor platônico. Você não precisa pedir para escovar dente, você não precisa pedir para tomar banho, você não precisa pedir para nada. Escova o dente que parece que é com sabão em pó. Banho de perfume também, e roupa. E do nada chega e pergunta: pai, o que você acha que é legal essa roupa aqui assim? O que você, veja bem, ficou? Chega para a mãe, pede orientação disso. O que você acha? Por quê? Porque você não vai querer mostrar que você vacalha com a tua higiene. Porque você não vai querer mostrar que você... Já ouviu falar que mulher, quando quer ficar melhor, ela vai no salão e o homem vai na concessionária?
Por quê? Você quer mostrar? Ou fazer a dança do acasalamento? É o pavão, tem aquilo lá, tudo para quê? Para ganhar. Então você tem medo que a pessoa olhe qualquer coisa que você mesmo se autorreprova. Você quer fazer aquela pessoa olhar para quê? Para uma promessa. Aquilo ali é um partido bom. Aquilo ali, se eu casar com aquela de lá ou com aquele dali, que legal. Vou ter uma pessoa sorrindo do meu lado. Cuidado, deixa o tempo. Por isso tem o tempo de conhecimento aí, namoro e tudo mais, noivado. O jeito que essa pessoa trata o pai e a mãe, dificilmente não vai ser o jeito que trata você. Tá? Presta bem atenção. Você vai casar com um soviético aí, Kalashnikov. Presta bem atenção. Então, meu irmão, Satanás, ele quer que você fique preso com os olhos na batalha, mas Deus quer que você tenha os olhos presos na recompensa da batalha, nos despojos. Isso te anima. Terceiro e último ponto, que eu quero que você não ignore: a conclusão do seu chamado de Deus é o maior medo do seu inimigo. Meu irmão, o nosso inimigo, ele odeia os consumadores. Não é consumidores, é consumadores. Começar não é suficiente. Somente aqueles que resistem até o fim serão salvos, promovidos e recompensados. Já viu a expressão cavalo paraguaio? Começa empolgado, mas já perde o fôlego. Esse é chamado de coca 3 litros. Por quê? Na metade já perdeu o gás. O que é esse aí, pastor? Esse é um jogador, cara, mas jogador chamado de coca 3 litros. Por quê? Porque na metade já perdeu o gás. João 17:4. E clamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, a obsessão de Jesus era consumar. Ele quis cumprir o seu propósito aqui na terra. Jesus, a cruz não era derrota. Ele veio para morrer em uma cruz, mas morrer sem pecado. Jesus repreendeu aqueles que abandonam, aqueles que não consomem, aqueles que não executam, que não fazem, que abandonam. Lucas 9:62. E Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse algo em 2 Timóteo ali 4:7. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Não ignore isso, meu irmão. Satanás sempre ataca a gente em fases. Ataca quando está surgindo algo muito importante na tua vida. É um pré-anúncio de que Deus vai te abençoar poderosamente. Pode ser o começo de um milagre financeiro, pode ser o começo de um milagre físico. Mas tem uma música antiga da comunidade Zona Sul que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É a fé que é alimentada, e a experiência que você tem com Deus, meu irmão, isso vai servir por gerações no testemunho que você conta. Eu estava agora ali escutando o testemunho da Bia, que estava grávida de 8 meses e pegou Covid e ficou de um jeito, meu irmão, seca, né? Estava quase flutuando na cama, e grávida de 8 meses, e a mãe dela cuidando dela. Ela não conseguia responder direito, e a mãe perguntava: o neném mexeu hoje? Teve um dia que o neném não mexeu. Ela testemunhou ali que um dia ela não aguentava mais aquela situação, porque isso é um tormento mental, gente. Febre, emagrecendo, e a mãe dela dando Gatorade para ela ali, soro, né? Que ela pegou, se virou e ligou aos céus e orou. Ela falou: pastor, eu percebi quando veio o Espírito, quando um anjo, porque o Espírito Santo mora em você, quando veio um anjo e tirou aquilo de mim. Essa mulher é um milagre vivo da condição que ela estava.
da condição que ela estava. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, quando eu falo para você que alguma coisa acontece assim, uma opressão, se você ligar aos céus, é o começo de um milagre incrível, de uma nova revelação de Deus para a tua vida, de um ministério específico para você. Você será tentado a retroceder ou se afastar do seu chamado muitas vezes, mas a tua resistência é uma decisão particular. E o maior medo do seu inimigo, o maior medo, é que você resista, é que você venha concluir, consumir o propósito. Existem pessoas que o conforto desarmou ele para novos desafios. Alguns já estão entrando em crise na sua fé, porque já não vê mais o propósito da sua vida. Sabe aquela, já ouviu falar de crente espanado? Parece que não rosqueia mais. Eu penso em entrar, eu penso em fazer às vezes, mas sabe, agora, o momento da minha vida, sabe, sempre tem alguma coisa, sempre tem, já espanou, não rosqueia mais. Isso é um alerta para a tua fé, para esse nível de frustração. E você nunca sairá de onde você está, até que você decida para onde você quer ir. Não há vento favorável para quem não sabe para onde velejar, em qual direção. Meu irmão, a Bíblia é um mapa para Deus, é um mapa de Deus, é um mapa para Deus. A Bíblia é um mapa para consertar a nossa vida. Olha só, e tem muita gente que fala que é cristão, conheço gente que fala que é cristão, pastor, eu fui músico de igreja 290 anos, lógico que é força de expressão, mas não tem noção de Bíblia. Mas que jeito? Meu irmão, se você quer se tornar um advogado, você se torna um advogado estudando direito, e você se torna um cristão estudando a Bíblia. Mas nem todos que estudam direito se tornam advogados, porque tem a prova da OAB, depende de como você vai ser na prova. E nem todos que estudam a Bíblia são cristãos, então depende das provas, depende dessa relação com Deus, dessa experiência que vai gerar em você uma memória que te salva em momentos de crise. Essas experiências que quando vem o ataque de Satanás, você precisa abrir o baú da esperança e ter a liberdade de pedir para o Espírito Santo se manifestar nos teus sentimentos. E então você não cometerá suicídio, então você não abandonará sua família, então, meu irmão, você não fugirá das suas responsabilidades, então você vai parar de se entorpecer de tanta coisa tóxica, e você se embriaga às vezes, mas não resolve o teu problema. Então não ignore essas instruções, pois elas te ajudarão no dia da prova, no dia da angústia. Não ignore, porque você vai precisar de todas elas. Não esqueça disso. Eu quero orar por você, eu quero desafiar você a entrar em algum grupo de estudo na igreja, porque tem grupo de mulheres, tem 4 na semana, tem grupo online, gente, tem grupo de estudo só online também com o Vinícius, tem discipulado de jovens, tem discipulado de homens, é a semana inteira de trabalho, horários específicos. Qual que é a desculpa? Tem gente que já é formado nisso. O que você é da vida? Eu sou o desculpólogo. Eu sou o desculpólogo. Eu tenho uma desculpa para tudo, ó, quer ver? Aí você arruma 10 soluções, e a pessoa arruma 20 dificuldades para cada solução que você arruma, quando não quer resolver, quando não quer fazer, quando não quer se posicionar. E o tempo está passando.